E vão formar um rio-são chamado Rio Jordão. Agora, na hora de subirmos aqui, nós passamos por uma ponte de pedra. De um lado parecia que tem montanha, do outro lado a água sai. Parece milagre. Quando parece milagre, então tem que ter, naqueles tempos pagãos, tem que ter um Deus. O Deus da fertilidade daqueles tempos, o Deus grego, o Deus de Pan. Aquele que era meio bode, meio homem, tocava com a flauta. E aqui eles vão construir um templo a esse mesmo Deus. Existe o templo de Zeus, existe o templo, por exemplo, dá para se ver ainda essas entradas, onde que eram parte do templo. Lá em cima, ainda dá para ver onde que se põem estátuas, depois aquela mesma caverna lá embaixo, parte do templo, do lado direito ainda dá para ver. Continuação da cidade daqueles templos, dos templos daqueles templos. Só que interessantemente nesse lugar, a oferenda deles era muito interessante, o culto deles era muito interessante. Já que a água sai de lá de dentro da montanha, Deus está dentro da montanha, tem que fazer oferenda agora por esse Deus. Como se fazia a oferenda? Lá em cima ficava a oferenda, que era geralmente, ou quase todas as vezes, um ser humano. Sacrifício. E aqui embaixo passava água, ou era pelo menos uma gruta. Hoje está quase soterrada, mas era uma gruta. Se jogava a pessoa lá de cima e desaparecia. Como eles sabiam se ofereceu ou não, se foi aceito ou não, saía sangue, depois eles viam na continuação o sangue passando, então Deus não aceitou. E se não aparecia sangue, então Deus aceitou. Mas esse era o sacrifício que se fazia aqui nesse mesmo templo, naqueles tempos. Como que o nome desse mesmo Deus era Pan, com o tempo passou a distorção do nome Pan, Ban, o árabe é difícil de falar, Pan, ele vai agora Bania, e passou a ser o nome chamado depois de Banias, como o nome do rio, que passou a ser chamado Banias até os dias. Okay? Tem depois restos para quem tirar fotografia daqueles mesmos templos, logicamente são pedaços de pedras no chão, já não é aqueles templos enormes que dá para se ver na Grécia. E por quê? Porque muitos dos lugares na Terra Santa, vamos lembrar, muita conquista, muita destruição, e quando destrói, está no chão. Tem 4 afluentes que formam o Rio Jordão: o Banias, o Dano, o Hatzbani e o Yarmouk. E na hora que eles estão formando o Rio Jordão. E o Rio Jordão chega para o Mar da Galileia. Aos pés das colinas do Golã, como que neva e como que chove muito, 3 rios se formam, como se fosse uma grande esponja, um deles sai como se fosse milagrosamente por baixo. Esses 3 rios vão se unir, vão formar um rio-são chamado Rio Jordão. Agora, na hora de subirmos aqui, nós passamos por uma ponte de pedra. De um lado parecia que tem montanha, do outro lado a água sai. Parece milagre. Quando parece milagre, então tem que ter, naqueles tempos pagãos, tem que ter um Deus. O Deus da fertilidade daqueles tempos, o Deus como se diz, grego, o Deus de Pan. Aquele que era meio bode, meio homem, tocava com a flauta. E aqui eles vão construir um templo a esse mesmo Deus. Existia o templo de Zeus, existia o templo, por exemplo, dá para se ver ainda essas entradas, onde que eram parte do templo. Lá em cima, ainda dá para ver onde que se põem estátuas, depois aquela mesma caverna lá embaixo, parte do templo, do lado direito, ainda dá para ver. Continuação da cidade daqueles templos, dos templos daqueles templos. Só que interessantemente nesse lugar, a oferenda deles era muito interessante, o culto deles era muito interessante. Já que a água sai de lá de dentro da montanha, Deus está dentro da montanha, tem que fazer oferenda agora por esse Deus. Como se fazia a oferenda? Lá em cima ficava a oferenda, que era geralmente, ou quase todas as vezes, um ser humano. Sacrifício. E aqui embaixo passava água. Ou era pelo menos uma gruta. Hoje está quase soterrada, mas era uma gruta. Se jogava a pessoa lá de cima e
desaparecia. Como eles sabiam se ofereceu ou não, se foi aceito ou não, saía sangue, depois eles viam na continuação o sangue passando, então Deus não aceitou. E se não aparecia sangue, então Deus aceitou. Mas esse era o sacrifício que se fazia aqui nesse mesmo templo, naqueles templos. Como que o nome desse mesmo Deus era Pan, com o tempo passou a distorção do nome, Pan, Ban, o árabe é difícil de falar Pan, ele vai falar Bania, e passou a ser o nome chamado depois de Banias, como o nome do rio, que passou a ser chamado Banias até os dias de hoje. Ok? Tem depois restos para quem tirar fotografia daqueles mesmos templos, logicamente são só pedaços de pedras no chão, já não é aqueles templos enormes que dá para se ver na Grécia. E por quê? Porque muitos dos lugares da Terra Santa, vamos lembrar, muita conquista, muita destruição, e quando destrói, está no chão, infelizmente.